bom ângulo. Não tenho a certeza, vou puxar um bocadinho mais para cima. That's better. Olá, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal para mais um vídeo. Primeiro vídeo deste ano com maquilhagem, progress. Para este vídeo eu trago-vos um story time. Eu acho que só fiz um story time, porque a minha vida não é nada interessante, tipo, não acontece nada na minha vida. Então para este vídeo eu decidi partilhar convosco todos os sítios onde eu já trabalhei, porque eu não costumo mencionar os sítios onde trabalho. Eu mencionei no vídeo que eu trabalhei na Kiko e fui despedida. Para este vídeo eu decidi falar sobre todos os sítios em que já trabalhei e eventualmente esperemos à Kiko. Eu vou tentar mais ou menos fazer isto por ordem, eu não tenho a certeza se é esta a ordem. Basicamente eu acabei o 12º em 2014, comecei o meu canal no YouTube e depois não sabia o que fazer e tinha estupidamente, não sei porquê, medo de entregar currículos e de começar a trabalhar. Eu entreguei vários currículos, ok? Isto não foi do tipo, entreguei currículo, trabalhei, bum, não, eu entreguei muitos currículos, mas tipo, nunca é em vão porque vocês não sabem se vão ficar no sítio, se não tentarem, yeah. E o primeiro sítio onde eu trabalhei foi num café, na Baixa, foi tudo na mesma cidadezinha, ok? E digamos que eu não sabia onde é que me estava a meter. Foi o meu primeiro trabalho, eu fiquei tão entusiasmada. In fact, há um vídeo que é a challenge do Puco que eu tenho aqui no meu canal. Nesse dia foi o dia em que me ligaram a dizer que eu ia começar a trabalhar. Era um full time num café. A minha mãe avisou-me e disse pensar bem e tal, e eu estava super entusiasmada, tipo, não mãe, é bué fixe, eu gosto bué do café, eu adoro e tal, e eu tenho um problema de coluna já agora, o que não me permite ficar muito tempo de pé no mesmo sítio. Trabalhar no café não é nada fácil. Eu estive lá apenas 2 dias e eu já ouvi coisas tipo não tão boas sobre aquele café depois de ter lá estado. Se calhar o problema não era só meu, ok? Fui lá 2 dias, no terceiro dia fui falar com a gerente e disse que não conseguia ir e ela tipo, na boa, whatever, podes ir embora, depois nós pagamos, Não tenho nada a acrescentar porque eu não estive lá muito tempo para conseguir conhecer as pessoas. Havia alturas, ok, em que as pessoas eram um bocadinho mais brutas e nós fazíamos os pedidos e depois elas davam-nos os pedidos e nós tínhamos que nos lembrar qual era a mesa. Houve uma vez que eu perguntei, este é para qual mesa? E tipo, ela só se vira para mim e diz, tens que saber, não te vou dizer. Era o meu segundo dia. Eu cheguei a fazer boas neiras no café, eu cheguei a partir chávenas, cheguei a entornar coisas, cheguei a entregar pedidos errados às pessoas erradas. Não foi a melhor experiência de todas. A minha ansiedade estava em alta. No segundo dia, a minha mãe foi-me buscar. Assim que eu cheguei ao carro eu comecei a chorar e eu chorei durante 1 hora consecutiva. Tipo, eu nunca tinha chorado tanto tempo da minha vida. Eu tinha stress acumulado até às pontas dos cabelos. E a seguir vem a salsa. Eu trabalhei na salsa um dia. Arranjei lá um trabalho a part-time. Acho que entrei tipo às 7, aí aquilo estava à meia-noite e nós só saímos de lá tipo às 2h15. Nesta situação específica, eu acho que tipo o que chegou mais aqui foi um bocado a minha ansiedade. Eu não sei se vocês acreditam nestas coisas, mas se o meu interior, se a minha alma, se a minha consciência não estiver bem, eu não consigo estar bem e eu não consigo fazer as coisas. E a partir do momento em que eu cheguei e eu vesti o uniforme, tipo, eu não me sentia bem, nada contra ninguém. E ao segundo dia fui falar com ela e disse que não conseguia continuar. Foi só mesmo, tipo, a minha mente que não conseguiu. E agora vem a Kiko, o assunto, porque são todos super curiosos. No início do ano de 2016, tinha o cartão de oferta da Kiko que a minha tia me tinha oferecido. E eu fui lá às compras. Mas nisto, eu já tinha entregado currículo antes na Kiko. E já tinha falado com a gerente, mas não tinha ficado. Eu estava a pagar e a gerente vira-se para mim e diz, tu já entregaste currículo aqui, não entregaste? Talvez. Gosto da vossa loja. Ela só se vira, e estás interessada? E eu... Claro que sim. Depois ela disse para eu passar lá novamente, entregar currículo, fui a uma entrevista e consegui trabalho. Desde o início de janeiro ao início de fevereiro. O mês de experiência, que é o tempo que vocês têm a experiência e se eles não gostarem de vocês mandam-vos embora, se vocês quiserem podem desistir. Digamos que o meu mês de experiência chegou ao final e despediram-me. Eu tenho a minha consciência bastante tranquila, que eu não fiz nada de mal. Ok, toda a gente comete erros, eu cometi erros, certeza absoluta, e foi o meu primeiro trabalho a sério e eu acho que até me foi bastante bem porque eu gostava realmente daquilo que fazia, o que fazia as coisas mais fáceis. Se bem que há trabalhando aqui que vocês têm que saber imensa coisa, especialmente sobre os cremes e whatever, e é uma dor de cabeça, porque são bué caganitices. Eu não vou mencionar nomes nem nada, porque eu não tenho nada contra ninguém. Sou uma pessoa bué tipo, aconteceu, não quero saber, fica na tua que eu fico na minha. Houve alguns acontecimentos que me deixaram um bocado tipo, why? Eu sinto que, em relação a mim, pelo menos, tipo, a equipa para comigo, porque eu era nova, não era supporting team, estão a ver? Eu não sei explicar, mas onde eu estou agora eu tenho realmente amigas, estão a perceber? Eu posso confiar nas pessoas. Eu não sinto que me consegui enturmar e que me receberam tipo a 100%. E nada contra as pessoas, ok? Caso alguém veja este vídeo, tipo, eu não tenho nada contra ninguém. Houve certas situações que eu fiquei um bocado tipo, why? Uma vez foi lá um amigo meu, eu vejo tipo 1 ou 2 vezes por ano. O João Sousa, vocês conhecem? A loja estava completamente vazia, ok? Não entrou ninguém na loja. E eu tive só a conversar com ele um bocado. Para mim, parecendo tipo 5 ou 10 minutos, quando a rapariga que estava comigo disse que eu tive a conversa 45 minutos. Depois ele foi-se embora e eu fui fazer o meu dever. Basicamente ela deu-me nas orelhas porque eu tive a conversa durante bué tempo e havia bué trabalho para fazer. Eu fiz o meu trabalho na boa, eu estive à espera que ela se despachasse e depois ela culpou-me a mim por nós termos saído mais tarde, quando ela tipo ficou bué tempo a fazer whatever e não me disse tipo se havia mais alguma coisa para fazer. Foi um dos acontecimentos. E outro acontecimento que me deixou um bocado mais what the fuck e porque que uma pessoa faria tal coisa. Foi um dia nós estávamos na loja, estávamos tipo 4 ou 5 pessoas na loja e a loja estava completamente vazia. E elas decidiram tirar uma foto para o Instagram. Eu estava a arrumar as coisas porque estava a fazer o meu trabalho, ok? E
E quando vocês estão numa equipa, vocês convidam a equipa toda, certo? Certo. Eu reparei que ela estava a fazer alguma coisa, mas eu não me intrometi porque eu não sou o tipo de pessoa que se joga para cima do grupo e diz eu também quero parecer. Ela estava no grupo, estava a tentar tirar a foto e não estava a conseguir. E houve uma rapariga que se vira pega a Daniela que ela tira. That's just mean. Foi completamente de exclusão pela parte dela, ok? Foi o que eu senti, honestamente. Tipo, ok, não gostes de mim, mas that's just kind of mean. Na situação anterior que eu falei, tive a conversa com o meu amigo, tipo, houve um dia em que a gerente tipo, chegou ao pé de mim e vira-se se eu tivesse no turno contigo, tinhas levado foto e tinhas ido para casa. Eu vi à minha frente outras empregadas a conversarem com amigos praticamente tanto tempo como eu ou mais e nada lhes acontece, porque já estavam lá há mais tempo. Eu já sabia que ela me ia despedir, era óbvio. E eu cheguei lá e basicamente ela estava à espera que eu chorasse. Aconteceu, ok, não deu, whatever. O que ela me disse foi que eu entrei lá, ganhei alguma experiência, não era aquilo que eles precisavam de momento, blá 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 blá. E pronto, mandou-me para o olho da rua. Foi isso para a Kiko, acho que não tenho nada a acrescentar. E o próximo sítio onde eu trabalhei foi num salão de jogos. Parece muito mais interessante do que é. Estava lá basicamente a cobrir as folgas de uma pessoa, eu trabalhava 2 vezes por semana. Foi horrível, eu não gostei nada desse trabalho porque era um sítio em que as pessoas são mesmo muito mal educadas. Eu basicamente estava lá para trocar moedas, porque as pessoas às vezes não têm moedas ou trocos. Os putos eram tão mal educados, eu detestava aquilo do fundo do meu coração. Sempre que entrava lá tipo um grupo, estão a ver, eu sabia que ia acontecer alguma coisa. O meu coração começava a bater a 1000 a hora, eu ficava mal disposta, tinha que chamar a segurança. Os dias em que eu estive lá, eu vi uma parte da sociedade que eu dispensava que existisse. É horrível saber que há pessoas que não têm qualquer respeito por ninguém, tipo, ignoravam completamente a minha existência. A única coisa que me salvava honestamente era o facto de eu trabalhar no mesmo edifício que o João Sousa e de vez em quando ele lá visitar-me era tipo o ponto alto do meu dia, ok? E o próximo sítio onde eu trabalhei foi um sítio em que muita pouca gente sabe e se calhar vai ser um choque para algumas pessoas. Foi na Parfois. Tipo 3 dias, mas trabalhei. Mais uma vez, pode ter sido a minha ansiedade que jogou um bocado. Quando eu estava a assinar o contrato para ficar lá, era um contrato de 6 meses, part-time, eu não me senti nada bem. Tipo, eu senti que o que eu estava a fazer não era certo. Foi tipo um pressentimento que aquilo não era certo e que não era aquilo que eu tinha que fazer. Quando eu comecei lá, eu sentia tanta pressão em cima de mim, como se tivesse tipo quilos em cima dos meus ombros. Mais uma vez, tipo, eu gosto imenso das pessoas lá. E há pessoas que eu ainda me dou super bem, nada contra, gostei imenso delas. Assim que eu entrei lá, ela pôs-me a trabalhar e a atender os clientes e fiquei tipo, oh my god, eu não sei o que fazer, eu não sei o que é o quê, eu não sei o que tenho de dizer. Houve vários momentos em que eu estava tipo parada e tipo, parecia que tinha tipo uma versão mais pequenina de mim na minha cabeça, tipo, constantemente a gritar. E depois tipo, eu não tinha coragem para dizer às pessoas que eu não estava na Parfois. Só a minha mãe é que sabia. Eu sentia-me falhanço, estão a ver? Não conseguia fazer nada, que nunca ia arranjar um trabalho, que não... Yeah. Quando eu saí da Parfois, eu não vos sei explicar isto e não sei porquê. Eu não quero dizer que recebi um sinal, não quero parecer tipo a Virgem Maria aqui a falar. Quando eu saí de lá, eu simplesmente liguei à minha mãe e disse que queria ir a um santuário. Eu não sei se é bem um santuário, é uma igreja que há aqui ao pé em que tem uma estátua gigante de Nossa Senhora e onde vocês podem tipo pôr velinhas, tem tipo uma mini capelazinha. É tipo uma casinha onde vocês podem acender uma velinha. E eu senti uma necessidade tão grande de ir aí que eu não vos consigo explicar o porquê. Minha mãe é tipo a pessoa que mais me apoia em tudo. Ela foi super querida, fomos até lá e eu estive lá um bocado na igreja. Eu não vos consigo explicar o porquê, mas eu sinto que precisei de ir lá. E eu não sou a pessoa mais religiosa do mundo. Tipo, eu não costumo ir à igreja, eu não costumo fazer nada dessas coisas. Vou tipo uma vez por ano ver a procissão na altura da Páscoa. And that's it. A única coisa que eu pensava era, eu preciso de um sinal. Um sinal, uma prova de que a minha vida tem algum rumo, de alguma coisa que eu me possa agarrar. E o mais estranho de tudo, uns dias depois eu fui passear com as minhas amigas e ao lado da Parfois estava uma loja em que estava uma empresa de colaboradores. Fui lá deixar o meu currículo e já estou lá há quase 7 meses. Eu não sei se vocês acreditam nisto ou não. Eu não acredito em coincidências. Eu acho que tudo acontece por um motivo e as coisas acontecem na altura em que têm que acontecer. É a loja onde eu estou agora, já agora. É um part-time. Eu estou a ganhar o meu, fiz novas amizades e eu não vos posso explicar, tipo, não dá para explicar o quão bem se sabe, ok? Vocês integrarem-se numa equipa, conseguirem sentir-se bem numa equipa. Eu gosto imenso das minhas colegas. Este é provavelmente o maior story time da história do story times. História. Espero que tenham gostado de saber a história, tão esperada a história daqui, que tipo, não foi nada de especial, whatever. Não se esqueçam de deixar um like se gostaram deste vídeo e se gostavam de mais story times. Se entretanto acontecer alguma coisa de interessante, ok, porque eu não tenho histórias. E se chegaram ao fim deste vídeo, muito obrigada. Subscrevam aí em baixo se são novos aqui no canal para não perderem mais vídeos random, porque eu faço o que me vem à mente, o que vocês me sugerem. Espero que esteja tudo bem com vocês. 1001 beijinhos e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! Eu acendi esta estrela para quê? Para nada, para gastar a pilha.